conosco no estúdio, a gente está recebendo a Simone Pereira, nova coordenadora de enfrentamento às drogas e fomento e lazer, que é a Sendifol. Ela é deputada estadual, assistente social e uma das deputadas mais atuantes, Simone, da Assembleia. Acho que uma grande novidade, eu já falei isso para você, falo novamente, é uma grande novidade, uma boa surpresa da Assembleia Legislativa. Minha pergunta para você, nem é muito agradável, para começar, é o seguinte: por que uma deputada que está tão bem na Assembleia Legislativa troca, né, o parlamento, nesse momento, por uma coordenadoria que até aqui não mostrou que veio? Bom dia, Cíntia. E é sempre uma grande alegria poder estar aqui com você. Mas, assim, eu compreendo a sua colocação e eu, inclusive, relutei um pouco a aceitar esse convite, exatamente porque eu precisava ter o autoconvencimento da real necessidade. Então, quando o governador me fez esse convite, foi muito voltado para a questão da minha formação técnica e da minha experiência, né, dentro da política da assistência social. Faz todo sentido isso aí, né? Eu participei, eu me formei ainda no segundo currículo da Universidade Federal do Piauí, no momento onde a gente estava ainda implantando o Estatuto da Criança e do Adolescente, implantando a Lei Orgânica da Assistência, o Sistema Único da Assistência. Então, eu participei de todo o processo de implementação da assistência social enquanto política pública de direito. E a visão, lógico, de quem tem expertise na área da política da assistência é um pouco diferenciada de quem tem a visão de gestão. O trabalho vinha sendo feito pelo nosso amigo, meu colega de partido, deputado Tiago Vasconcelos, e a gente vai apenas ampliar o atendimento com uma ótica mais voltada para a política da assistência e a consciência de que aquele órgão ele não é executor de política. Na verdade, ele coordena as políticas que elas, juntas, fazem esse enfrentamento, tanto na questão da prevenção, né, quanto na questão, eu não gosto nem de usar essa terminologia combate, porque, na verdade, combate lembra guerra, embora seja uma guerra, mas o enfrentamento mesmo, né? Então, o governador me deu a liberdade de fazer algumas modificações dentro do organograma, né, da instituição, e até porque a gente compreende que essa mudança ela era necessária para a execução de uma política dentro de uma ótica de um gestor que é assistente social e que passou também pela experiência do parlamento. Entendi. O que dá para fazer numa coordenadoria de enfrentamento diante de uma situação que é, de fato, uma tragédia mundial, né? A gente não está falando só de Piauí, longe disso. E me parece assim que até hoje tudo que existe é só repressivo. Então só se fala da repressão ao tráfico. Mas o usuário, aquelas pessoas que são de alguma forma vítimas dessa grande máquina que é hoje o tráfico de drogas, essas pessoas elas são completamente esquecidas ou tratadas sob o viés policial, ou no máximo jurídico. Não, o que acontece? Eu acho que a gente tem uma tendência muito grande a ter um posicionamento em dois extremos. Ou você romantiza a questão, né? Ou você, de certa forma, você tem uma atitude meio que preconceituosa com o dependente químico e acaba, dentro dessas duas óticas, elas têm um ponto de interseção, que é você não reconhecer que a dependência química, ela é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E ela precisa ser vista dessa forma, sem romantizar e sem preconceito, né? Então, assim, dentro a primeira alteração que a gente fez foi a gente criou uma diretoria de interlocução institucional. Interlocução é diálogo. Não tem eficiência, é impossível uma política ela ser eficiente, seja qualquer uma, onde não haja uma interlocução entre os sujeitos que estão trabalhando em favor daquela causa.
Então, o que nós temos muito? Eu vi isso na Assembleia quando eu fiz aquela audiência pública, onde a gente questionou a eficácia das medidas protetivas. Ou seja, as políticas públicas, elas têm toda uma rede, muitas vezes elas são extremamente bem desenhadas, mas elas não conversam, elas não dialogam e elas não se conhecem. Então, quando uma política ela é transversal, né, e os sujeitos que executam aquela política, eles não se conhecem, eles não dialogam, eles trabalham de forma fragmentada, e aí a gente usa o recurso público para uma coisa que não vai ter muito resultado. Então, a gente criou essa diretoria de interlocução e a gente dividiu em 2 gerências. Uma gerência que vai trabalhar na ótica da prevenção e uma outra gerência que vai trabalhar na ótica do enfrentamento, que são 2 linhas de atuações diferenciadas. Então, quando eu falo de enfrentamento, eu estou falando, por exemplo, Secretaria de Segurança. Em nenhum momento a gente vai pensar em combater o tráfico, em combater as facções. Não é esse o nosso papel, esse papel é da Secretaria de Segurança. Mas a Secretaria de Segurança, ela pode me dar um direcionamento, através de um mapeamento, quais são os pontos mais críticos, né, de tráfico, de entrada de droga no nosso estado, para que a gente possa fazer um trabalho que tenha realmente o sentido. Não fazer a coisa na base do achismo, nem de forma aleatória, né? Entendi. Porque hoje tem alguns problemas, Simone, que estão perpassando vários órgãos do governo. Por exemplo, você tem parte dos menores apreendidos hoje no Piauí, não é daqui. E aí tem um movimento que, quando acontece a apreensão e aí o caso vai para a justiça, o Estado é obrigado a mandar esses menores de volta para seus locais de origem. Então, por exemplo, só esse ano o Piauí já precisou mandar, por exemplo, 4 menores apreendidos para Manaus. Aí teve outro grupo que foi para o Rio Grande do Norte. Você vê que, além do tráfico, porque isso já está constatado no Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça, por exemplo, pelo serviço, que as facções elas estão se mexendo pelo Brasil já há alguns anos. Isso é fato, não é novidade nenhuma, a gente está falando. O que a gente não sabia é que esse outro grupo também está se movimentando, levados exatamente pelas facções. Porque quando a gente fala facção, a gente está falando de uma cadeia produtiva que envolve vários tipos de pessoas ligadas a ela. Você tem os mandantes, né? Você tem aqueles que são os intermediários e você tem aqueles outros da ponta. E me parece que isso está criando um problema. Me parece não, está criando um problema, sim, porque, por exemplo, a SASC é obrigada a mandar de volta esses meninos. Esse, por exemplo, é um recurso que o Estado não estava previsto. Então, chega a decisão judicial e diz, manda os 4 para Manaus. Aí tem que mandar passagem aérea, tem que... Todo translado. O traslado, tem que ir funcionário acompanhando. Então, é uma despesa que não existe. Bate nisso que você falou. As instituições não se conversam. Mas veja bem, exatamente com essa ótica, eu não sei se você sabe, mas eu já fui diretora do SEM, na época Casa. Sim, né? sim, eu lembro. Então, eu conheço bem essa problemática com relação à questão já era de adolescente. Na época? Não, era bem diferente, porque, na realidade, os meninos que estavam sob medida socioeducativa de internação, né, que são os que estão encaminhados hoje para o SEM, na verdade, os atos infracionais eram diferenciados naquela época. Né? Hoje já existe um direcionamento onde, como você diz, muitas vezes as facções elas usam esses adolescentes para que eles possam cometer o ato infracional e estar dentro da instituição, através de uma medida socioeducativa, e dentro da instituição fazer um trabalho com os que já estão lá e que já estão... É bem mais fácil do convencimento. Então, o que foi que a gente pensou? A gente discutiu com o governador, Rafael Fonteles, e pedimos para que nós pudéssemos estar presentes, pelo menos nos 4 macroterritórios, a início, a princípio. Então, nós vamos estar presentes lá na planície litorânea, em Parnaíba. Por quê? Porque nós sabemos que hoje aquela área ela é a porta de entrada para algumas facções que estão vindo do Ceará. Né? Aí você vai dizer, mas o que é que vocês vão fazer lá, Simone? Aí vem a questão do diálogo. E as divisas também.
pode me dar informação de quantos adolescentes eu tenho hoje em medida socioeducativa de meio aberto, em meio aberto. O que é a medida socioeducativa em meio aberto? São aqueles adolescentes que estão prestando serviço à comunidade ou em liberdade assistida. Então, quem pode me dar essa informação é o judiciário. Então, a gente vai em busca dessa informação ao Tribunal de Justiça, porque esses adolescentes, eles são acompanhados pelos CREAS. Aí é o município que acompanha, né? São os centros de referência da assistência social, o centro especializado onde há violação de direito. Então, o CREAS acompanha os adolescentes que estão em medida socioeducativa em meio aberto. É muito mais fácil a gente estar trabalhando com esses adolescentes que estão iniciando no mundo da criminalidade, estão, consequentemente, iniciando o uso da droga, para que a gente faça um trabalho junto a esse adolescente e às famílias. Eu não posso só pensar no usuário da droga. Eu tenho que entender que ele tem um contexto familiar. É a mesma coisa quando a gente fala dos moradores que estão em situação de rua. Não é só ele. Ele não nasceu de uma chocadeira, ele tem família. Exato. E aí esses vínculos eles foram cortados. Não adianta a gente trabalhar pensando que não existe todo um contexto e uma história anterior àquele momento em que aquele usuário está sendo acolhido. Né? Então, assim, essa contextualização ela é muito importante nesse momento. Então, a gente vai ter um seminário, estamos programando, onde nós vamos convidar toda a rede, tanto da prevenção quanto do enfrentamento, para que a gente possa discutir, para que a gente possa se conhecer, né, e formatar uma política que, de fato, tenha eficiência. Tá certo. A senhora pretende trabalhar de uma forma muito mais ampla e interligada, né? Exatamente. Uma capilaridade à coordenadoria. Simone, só para aproveitar aqui a sua presença, aconteceu uma reunião da base com o governador Rafael Fonteles, MDB e PSD, e uma certa pré-definição, vamos dizer assim, porque ainda está um pouco longe, né? Algumas coisas podem mudar, do que vão ser as chapas, né? Tanto de federal quanto de estadual. E ficou definido também que vai ser uma inversão da forma como foi feita no passado, né? Então, um partido indica abriga os federais, o outro abriga os estaduais. E o nome da senhora aparece como candidata à reeleição do PSD, né? Claro. E eu queria saber só como é que, se todo mundo ficou satisfeito com aquela composição de chapa, que teve muita articulação do Georgiano, principalmente, né? Não, foi uma reunião extremamente positiva. Eu acho que a gente, de fato, precisava ter esse momento para que a gente pudesse alinhar todas as coisas, para que não haja nenhum tipo de descompasso. E o que ficou definido nessa reunião foi que nós manteremos a fusão cruzada, né? Foi extremamente positiva, e que tanto o PSDB, tanto o PSD quanto o MDB estarão na chapa majoritária, né? Então, o PSD, a gente reivindica a nossa participação com a vaga para senador. Sim. E o nome é o do deputado Júlio César, e o MDB também reivindica a outra vaga com o nome do senador Marcelo Castro, a reeleição. Então, o que está certo é isso. Estaremos juntos, né, na chapa majoritária PSD e MDB, e a chapa de deputados estaduais, elas permanecem na sigla do MDB. Sim. E as do federais continua na sigla do PSD. Ficou todo mundo satisfeito com essa composição em relação à chapa majoritária? Eu pergunto porque não é nem do MDB nem do PSD, porque o MDB hoje tem o vice, né? E aí vai ter que abrir mão disso, porque o PT também quer a vice. Assim, essa discussão, ela não foi colocada lá, não foi feita lá. Até porque o Temístocles não estava lá também, né? E também, assim, a discussão inicial não teve a participação dos membros do PT. Sim, foi MDB, só foram os PSD. Partidos, claro. Então, nós tratamos exatamente dessa questão, até porque estavam havendo muitas fake news, falando que a gente não estava
nem o PSD, nem o MDB não estavam realmente vestindo a camisa dos dois partidos. Então, a gente precisava fazer essa definição para que ficasse muito claro. Todos nós, do PSD e do MDB, estaremos votando em Marcelo Castro para senador e em Júlio César para senador. Né? Não existe essa coisa da gente estar... Isso foi acertado, Isso então, assim. foi acertado. Todos aqueles que estavam todo naquela mundo reunião. foi prego, batido e ponta virada. Do que já é um ótimo caminho, porque realmente até a semana passada, sem essa participação, digamos assim, do Rafael Fonteles, que é um comandante dessa aliança, né? Afinal, ele é o candidato à reeleição. Então, é alguém que, de fato, tem esse poder de fazer esse acerto, de fazer essa conversa, de reunir todo mundo, é ele de fato. Mas o que estava realmente acontecendo, e aí teve fake news sim, sobretudo envolvendo o deputado Júlio César, mas o que a gente percebia não era mesmo cada um por si. E aí a necessidade do diálogo para que tanto a gente sinta essa segurança, como também as pessoas que estão envolvidas dentro desse projeto político, né? Então, quem está lá no município, o vereador que nos apoia e vê aquela confusão, ele fica sem saber e vem até a gente, como não é, e o Marcelo vai votar em Júlio, o Júlio vai votar em Marcelo. Então, assim, nós estamos num grupo, quem está comandando esse grupo é o governador Rafael Fonteles. Nós temos um time que está disposto a trabalhar em favor da reeleição do nosso governador para que a gente possa avançar nesse projeto, né, de desenvolvimento do estado do Piauí. Mas o Marcelo não estava lá, né? Ele tinha um compromisso lá, né, e o filho dele estava lá representando, o Castro Neto, e já saímos de lá com um pré-agendamento de uma nova reunião, exatamente para que não haja esse tipo de questionamento, porque por mais que a gente tente convencer as pessoas, a opinião pública, de que ele realmente é um compromisso inadiável, né? As pessoas ficam ainda com aquela suspeição, não é, mas assim, não tem nenhum tipo de desconforto. As arestas foram todas aparadas. Todas estamos agora de mangas arregaçadas, prontos para trabalhar e fortalecer a base do governador e o nosso projeto de desenvolvimento para o estado do Piauí. Entendi. Simone, muito obrigada pela entrevista. Bom dia para você, boa sorte à frente aí da coordenadoria. De fato, a ideia de criação dessa coordenadoria era boa, mas ela nunca realmente, repito, mostrou a que veio. E a gente espera que daqui para frente as coisas melhorem, até porque é preciso dar uma resposta mesmo para a população. Eu que agradeço, Cíntia, e aí eu quero finalizar pedindo a sua ajuda, a ajuda de todos os meios de comunicação, porque a gente precisa fazer com que a sociedade também conheça essa rede e saiba como ter acesso. Sim. Então, a gente vai estar sempre informando a todos os meios de comunicação e queremos sempre estar presente para conversar, para dialogar e para mostrar para a sociedade que a gente veio aqui para garantir direitos, né, e fazer a proteção social do povo do Piauí.